Vamos lá, galerinha. Aplicações sobre as leis de Newton, hein? E agora vai entrar a chamada força de tração. Corpos ligados por fios, e nesses fios é transmitida uma força. E a força que é transmitida através de fios de cordas, a gente chama de força de tração. Então, muita atenção nesses exercícios agora, que traz essa surpresinha para a gente. A primeira questão diz assim, ó, dois corpos estão interligados por um fio sobre uma superfície sem atrito. Sabendo que as massas dos corpos são de 10 kg e 20 kg e que são puxados por uma força de 90 newtons, determine a tração no fio. Olha só, eu tenho o corpo B e o corpo A. Eles estão interligados por um fio aqui. Só que a força F é aplicada sobre o corpo A. Então, o corpo A é puxado. O corpo B também recebe uma força através do fio, e essa força que o corpo B recebe através do fio, nós chamamos de força de tração. A força que é aplicada em fios e cordas é chamada de força de tração. Captaram? Vamos lá. Agora temos aqui o seguinte, ó. Primeiramente, eu preciso saber quais são as forças que estão agindo sobre os corpos. Esse é sempre o primeiro passo, tá? Sobre o corpo B, ó, você sabe que tem a força peso. Você sabe que tem aqui também a reação normal. Sobre o corpo A, força peso também. Também existe o quê? A reação normal e existe a força F. Só que agora nós temos aqui um fio, ó, tá? Nós temos aqui um fio. O que é que acontece? O corpo A está puxando o corpo B pelo fio. Então, sobre o corpo B aqui, vai surgir uma força, ó. Essa aqui é chamada força de tração, galerinha. É a força que surge, tá? É a força que é transmitida através dos fios. Então, o corpo A puxa o corpo B, tá? Com a força de tração. E o corpo B também puxa o corpo A. Aqui, ó. Ele puxa o corpo A também, certo? Com uma certa força de tração. Beleza? Essas duas forças aqui de tração, elas estão no mesmo fio. Toda força de tração que estiver agindo no mesmo fio, elas serão iguais. Então, essa força de tração será igual a essa outra aqui, ó. Beleza? Só que tem um detalhe, a gente sabe que a força peso se equilibra com a força normal. Então, sobre o corpo A, vai agir apenas a força F e a força de tração aqui, tá? A força normal se equilibra com a força peso. Então, sobre o corpo B vai agir somente a força de tração. Olha só que interessante. Nós acabamos de descrever as forças que agem sobre esses corpos, tá? Então, agora, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton aqui para podermos determinar a tração no fio. Note um detalhe. A segunda lei de Newton diz o quê? Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Olha só. Qual é a força que puxa o conjunto? Qual é a força? Não é a força F? Então, a força resultante aqui vai ser a força F. A massa, ó, de A mais a massa de B, força F, igual a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Qual é o valor da força F? 90 newtons. Então, ó, 90 newtons que é igual. Qual é a massa de A? A massa de A é 10, a massa de B é 20. Então, vou ter aqui 10 mais 20 vezes a aceleração. Então, vai ficar assim, ó. Esse 10 mais 20 vai dar 30, né? Ó, vai dar 30. O 30 vai passar para o outro lado. Vai passar para o outro lado. Ele vai passar a dividir, ó. Eu cancelo esse zero com esse. Aí vai ficar 9 por 3, que vai dar 3. Então, a aceleração vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Eu acabei de determinar a aceleração. Tá? Mas, professor, a questão está perguntando qual é a tração no fio. Mas note, para começar, eu vou precisar sempre calcular a aceleração. Para só depois eu conseguir calcular uma outra informação. Tá? Então, calculei aqui a aceleração, agora eu já posso calcular a tração. Note, sobre o corpo B só vai agir a tração, tá? Porque as outras duas forças se equilibram. Então, sobre o corpo B, eu vou
calcular aqui a atração. Eu poderia usar a atração que está agindo sobre A? Poderia também. Elas são iguais, lembre-se. Então pronto, olha. Aplicando a segunda lei de Newton só no corpo B. Só no corpo B, tá? Aí você faz isso, olha. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força resultante sobre o corpo B? Não é a força de tração? Pronto. Então a força resultante vai ser a força de tração. Olha. Você coloca aqui, tração, que é igual a massa de B vezes aceleração. Mas qual é a massa de B? 20 quilos. Ó, 20 vezes, olha ela, a aceleração, olha. Qual foi a aceleração que eu achei? Não foi 3? Pronto, olha. Então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 3. Então a atração vai ser igual a 60 newtons. Esse é o valor da força de tração. Percebeu como foi fácil determinar a tração? E lembre-se, galera, a força de tração é a força que é transmitida através de fios e cordas. Se isso é verdade, então vamos ver essa segunda situação aqui, que é o caso 2. Vamos ler. No arranjo a seguir, não existe atrito e as massas dos blocos são 10 kg e 15 kg. Determine a aceleração do conjunto e, letra B, a atração no fio. Olha só, galerinha. Como sempre, a gente precisa primeiro descrever as forças que agem sobre os corpos, tá? Então, vamos lá. Sobre o bloco A, quais são as forças que surgem? A gente sabe, olha, tem a força peso, né? Que é a força que o planeta exerce sobre ele, e ele exerce sobre o planeta também. E sobre o bloco A, vai ter a força da superfície sobre ele. Essa é a chamada reação normal, tá? Esse bloco A é puxado pelo fio. Aqui eu sei que eu vou ter a força de tração, tá? E essas serão as 3 forças que agem sobre o bloco A. E quais são as forças que agem sobre o bloco B? Olha só. A gente sabe que ele vai estar sendo puxado, né, pela força peso. Temos a força peso. Sobre o bloco B, não existe a força normal, porque esse bloco ele não está tocando uma superfície, então ele não possui força normal. Mas ele está sendo puxado pelo fio para cima aqui, ó. Tá? Ele está sendo puxado pelo fio. Então, o bloco B, ele tem a força de tração. Olha só. Então, a força de tração aqui, que está agindo sobre o bloco B, é a mesma força de tração que está agindo aqui sobre o bloco A. Como é que eu sei? É o mesmo fio. Tá? Sobre o mesmo fio, nós teremos a mesma força de tração. Beleza? Então, sabendo que essas aí são as forças que agem, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco. Aplicando a segunda lei de Newton para o bloco A, como é que vai ficar? Eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Qual é a força que age sobre o bloco A? Eu vou ter aqui assim, ó, sobre o bloco A, eu vou ter a força de tração, que é igual a massa de A vezes a aceleração. E sobre o bloco B? Sobre o bloco B vai agir 2 forças. Então, a força resultante vai ser a força peso, né? Estou considerando que o bloco B ele desce, né? Que o bloco B está descendo. Então, a força peso é maior que a força de tração. Então, a força resultante vai ser peso menos a força de tração, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, eu apliquei aqui a segunda lei de Newton para o bloco A. Lembre-se que a segunda lei de Newton é força, que é igual a massa vezes aceleração. A força que age sobre A é tração, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Tá? Aplicando agora a segunda lei de Newton sobre o corpo B, vai ser o quê? Vai ser força. Qual é a força resultante que age sobre B? Vai ser a força peso menos a força de tração. Porque eu considero que o bloco está descendo, né? Então a força peso ela é maior. Então eu vou ter a força peso menos a tração, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Então eu apliquei a segunda lei de Newton para os 2 blocos. Lembre-se que a questão ela quer saber a aceleração do conjunto. O que é que eu faço agora? Eu faço o seguinte, ó. Eu posso pegar isso aqui e posso somar. Tá? Note que essa força de tração aqui é igual a essa e possui sinais contrários. Isso quer dizer que eu posso cancelar essas forças aqui. Peso
vai ser igual, ó, somando força-peso, somando aqui, massa de A mais massa de B, tudo isso vezes quem? Vezes a aceleração. De quem é esse peso aqui? É o peso do corpo B, tá? Então, isso aqui é o peso do corpo B. Só que a gente precisa lembrar que peso é a massa vezes a gravidade. Não esqueça desse detalhe. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso vai ser o quê? Vai ser a massa de B vezes a gravidade, que é igual massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Eu agora vou substituir. Ó. Qual é a massa de B? A massa de B é 15. Qual o valor da gravidade? Lembre-se, o valor de G sempre será de 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando, né? De 9,8 para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa de B vai ser 15, a gravidade vai ser 10. Aí eu vou ter a massa de A. Qual é a massa de A? Vai ser 10, mais a massa de B, que vai ser 15. Tudo isso vezes a aceleração. 15 vezes 10 dá 150, que é igual a 25, né? Vezes a aceleração. Esse 25 vai passar para o lado de cá. Eu vou ter 150 dividido por 25, que é igual a aceleração. A aceleração vai ser igual, vai ser 6, né? 6 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Nós conseguimos calcular aí a aceleração. Agora nós precisamos calcular a tração no fio. Note que para calcular a tração no fio, eu posso utilizar essa equação ou posso utilizar essa outra equação. Posso utilizar uma das duas. Eu posso pegar a primeira, que tem menos informações, né? Ó, só tem força aqui de tração. Então, a quantidade de forças na primeira aqui é menor. Então, eu pego ela que fica mais fácil. Então, vai ficar assim, ó. A tração vai ser igual a massa, tá? A massa de A vezes a aceleração. A tração vai ser igual a massa de A. Qual é a massa do corpo A? É 10. Então, vai ser 10 vezes a aceleração, que é 6. Então, a tração vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 60 newtons. Essa é a força de tração, tá? Que está sendo transmitida aqui pelo fio. Essa tração aqui é igual a esta, que vale exatamente 60 newtons. Aplicações das leis de Newton. Vamos lá, galerinha. Olha só que problema nós temos aqui para resolver, tá? Muito fácil. Veja só. Na situação a seguir, não existe atrito, ou seja, não existe atrito sobre a superfície, não existe atrito sobre a polia, né? Essa polia, a outra polia também. Não existe aí atritos, ok? Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração do conjunto e a tração nos fios. Quais são as forças que agem sobre os corpos? Vamos lá? Eu tenho aqui, ó, sobre o corpo A, existe o peso de A, tá? Esse peso puxa o corpo A para o centro da Terra. Existe aqui a força de tração no fio, tá? Eu vou chamar de tração 1. Sobre o corpo B. Sobre o corpo B vai existir a força-peso, certo? E vai existir também a reação normal. Então, a reação normal, tá, se equilibra com a força-peso, né? A gente sabe disso, que essa reação normal ela vai se equilibrar aqui com a força-peso. Sobre o corpo B, ainda age essa tração aqui, ó. Essa aqui é chamada tração T1. Vai agir essa outra tração aqui, ó, que é a tração que é a força transmitida de C para B. Essa tração aqui é uma tração diferente. Aqui é um fio, aqui já é outro fio. A tração que ocorre, tá? No mesmo fio, elas são iguais. Como são fios diferentes, eu vou ter aqui tração 2. No corpo C, para baixo, tem um peso de C. Para cima, nós vamos ter a força de tração 2. Note que essa tração 2 aqui vai ser igual a essa, porque elas agem sobre o mesmo fio.
A partir de agora, você conhecendo aí as forças que agem sobre esses corpos, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar a segunda lei de Newton para cada corpo. A segunda lei de Newton você sabe, né? Que é força, força resultante é massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Você vai aplicar para cada um desses blocos. Aí como é que vai ficar a história? Vai ficar assim, olha. Para o bloco A, quais são as forças que agem? Tem a força peso de A e a força de tração. Note que eu vou considerar que o conjunto, tá? Ele segue nesse sentido e o corpo A vai descer. Eu considero aqui que o corpo A, tá? Ele desce. Por que eu considero que o corpo A ele desce? Porque o corpo A tem 30 kg. A força-peso de A vai ser maior que a força-peso de C, que tem 20 kg. Então, o peso de A vai ser maior, então ele vai puxar o conjunto para baixo, certo? Então, nesse caso aqui, eu aplico a força resultante, que é igual a massa vezes aceleração, para o corpo A. Quais são as forças que agem sobre A? Tem a força-peso, tá? E a força de tração. Como o corpo desce, a resultante vai ser peso de A menos a força de tração T1, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Percebeu? Se o corpo A ele desce, a força peso de A é maior do que a força de tração. Então, faço peso de A menos a tração, que é igual a massa vezes a aceleração. Vou aplicar a segunda lei de Newton agora para o corpo B. Quais são as forças que agem sobre B? Lembre-se que a normal e a peso, elas se equilibram, então elas não vão participar. Então, vai ser a força de tração T1 e a força de tração T2. Só que o corpo B ele vai em direção à esquerda. Então, a tração T1 é maior. Então, vou ter tração T1 menos a tração T2, que é igual a massa do corpo B vezes a aceleração. Agora, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o corpo C. Note, o corpo C não sobe? Sobe. Se ele sobe, a força de tração T2 é maior do que a força peso. Então, vai ficar tração 2 menos a força peso do corpo C, que é igual a massa de C vezes a aceleração. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos aqui três equaçõezinhas que nós podemos agora somar essas equações. Se eu somar tudo aqui, olha o que, é que nós vamos ter aqui. Ó. Primeiramente, eu vou cancelar essa tração 1 com a tração 1 aqui. Vou cancelar a tração 2 com a tração 2 aqui. Por quê? A tração 1 é igual à tração 1, ok? Mas possui sinais contrários. Então, posso cancelar uma com a outra. A tração 2 é igual à tração 2, mas possui sinais contrários. Eu posso cancelar uma com a outra, ok? Então, o que foi que sobrou aí agora? Sobrou o peso de A e o peso de C. Somando isso aqui, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai ficar o peso de A menos o peso de C. E agora eu vou somar aqui as massas. Veja, massa de A mais a massa de B mais a massa de C, tá? Tudo isso vezes a aceleração. Olha só, eu agora posso calcular a aceleração com isso aqui, ó. Peso, lembre-se sempre, ó, você tem que sempre lembrar. Peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Lembre-se desses detalhes aqui. Peso é massa vezes gravidade. Então, tem um peso de A vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Peso de C vai ser igual ao quê? A massa de C vezes a aceleração da gravidade, que é igual. Note agora, massa de A mais massa de B mais massa de C. Massa de A, qual o valor da massa de A? 30. Massa de B, 10. Massa de C, 20. Então, eu vou ter 30 mais 10 mais 20. Tudo isso vezes quem? A aceleração. A massa de A, quanto é que é? Não é 30? É. A gravidade é quanto? Não é 10? É. Então, aqui eu vou ter 30 vezes 10. Tá? E 30 vezes 10, quanto é que dá? 30 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 300 menos. Massa de C, 20.
20 vezes 10, quanto é que dá? Dá 200. E vai ser igual a 30 mais 10 mais 20 vai dar 60, tá? Vezes A. 300 menos 200 vai dar 100, que é igual a 60 vezes A. O 60 que multiplica passa a dividir, aí eu vou ter 100 dividido por 60, cancelando esse zero com esse zero, aí vai ficar 10 sobre 6. Se eu simplificar aqui, ó, se eu dividir de cima por 2, tá? E o de baixo por 2, eu vou ter assim, 10 por 2 vai dar 5, tá? E 6 por 2 vai dar 3. Então, eu tive aqui 5 terços. Se eu dividir agora 5 por 3, vai dar um valor aproximado. Vamos fazer a continha aqui, ó. 5 dividido por 3. 5 por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3, para 5 dá 2. 2 não pode por 3, zero aqui é a vírgula. 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3 vai dar 18, para 20, 2 de novo. Acrescento o zero, já tem a vírgula, não acrescenta nada aqui. 20 por 3 vai dar 6 novamente. Então, vai dar uma dízima periódica de período 6. Então, aqui, o resultado aqui vai ser aproximado, tá? Vai ser aproximadamente 1,7 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a nossa aceleração. Agora, eu preciso calcular a tração nos fios. Note aqui que eu tenho a tração T1, tá? Que é essa transmitida aqui entre A e B. E tem a tração T2, que é transmitida entre B e C. Eu vou calcular agora essas trações. Para calcular a tração T1, eu posso utilizar essa primeira equação aqui, ó. Note que T1 aparece aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Peso de A menos a tração T1 é igual a massa de A vezes a aceleração. A gente já sabe que peso é a massa vezes a gravidade. Se é peso de A, massa de A vezes gravidade. Menos a tração T1, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Agora só é substituir os valores. Ó. Qual é o valor da massa de A? Então eu vou ter 30 vezes a gravidade, que é 10, menos a tração T1, que é igual a massa de A, que é 30 novamente, tá? Vezes a aceleração. Galera, a aceleração deu aproximadamente 1,7. Aqui eu só coloco 1,7. Aí eu tenho 30 vezes 10, que dá 300, tá? A tração T1 tá negativa. Então aqui eu tenho 30 vezes 17. Posso cortar esse zero com a vírgula aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes 17. 3 vezes 7, 21, vai a 2. 3 vezes 1, 3. Com 2 que foi 5. Deu quanto? Deu 51. Essa tração está negativa, passa positiva. 51 está positivo, passa para cá, negativo. Vai ficar assim, ó. 300 menos 51, que é igual a tração 1. Ó, 300 menos 51 vai dar 249. Então, a tração 1 vai dar igual a 249 newtons. Esse é o valor da tração 1. Essa tração 1 é a tração entre o corpo A e o corpo B. Essa tração aqui é igual a essa outra aqui, que fazem parte do mesmo fio. Eu agora vou calcular a tração 2. Aí eu procuro aqui a equação que eu posso utilizar. Ó. Eu vou utilizar a segunda, que aparece aqui T2 e eu tenho já o valor de T1. Aí vai ficar assim, ó. T1 menos T2 é igual a massa de B vezes a aceleração. Note só, qual é o valor de T1? 249 menos T2, que é igual a massa de B. Olha aqui, ó. Massa de B é 10 vezes a aceleração. Qual foi o valor da aceleração aqui? Não foi 1,7? Pronto. Aí eu coloco aqui 1,7. Aí agora eu venho, ó. 249, tá? Repete aqui. A tração 2 vai passar para o outro lado, tá? Ela está negativa, quando passar vai passar o quê? Positiva. 10 vezes 1,7 dá 17. Então esse 17 passa para o lado de cá, ó. 17 passa para o lado de cá. E a tração T2 passou para o outro lado, positiva. Tá? Lembre-se, 10 vezes 1,7 vai dar 17. Esse 17 está positivo, passa para o lado de cá, ó, negativo. T2 é negativo, passa para o outro lado aqui em positivo. Bonitinho.
Aí pronto, agora é só fazer aqui a subtração, 249 menos 17. Aí a tração, T2 vai ser igual, ó, 9 menos 7 vai dar 2, 4 menos 1 vai dar 3, tá? Repete quem? Repete 2. Então, 249 menos 17 vai dar 232 newtons. Esse é o valor da tração 2. Essa tração 2 é a tração que existe aqui entre o corpo B e o corpo C, tá? Essas trações são iguais, T2 aqui é igual a essa T2 aqui também, porque fazem parte do mesmo fio. Fala, galerinha! Aplicações das leis de Newton, plano inclinado. Galera, olha só que situação a gente tem aqui, ó. Nós temos aqui um plano inclinado, tá? Ele não tem atrito. Temos um bloco A que está preso por um fio, tá? Que passa por uma polia, e temos aqui pendurado um bloco B. A massa desse bloco é de 5 kg. A massa do bloco B é de 10 kg. O seno do ângulo aqui, que é de 30 graus, é 0,5. E o cosseno de 30 graus é 0,87. Sabendo essas informações aqui, e também lembrando, tem que lembrar, tá? Que força-peso é igual a massa vezes gravidade, e que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Lembrando desses detalhes, a questão quer que você determine a aceleração do conjunto e a tração no fio. Olha só, nesse caso aqui, o primeiro passo é descrevermos as forças que agem sobre esses blocos, tá? Vamos aqui ao bloco A. Quais são as forças que agem sobre o bloco A? Aí você vai dizer, professor, o bloco A vai ter aqui essa força aqui, que está sendo aplicada pelo fio, né? Está sendo transmitida pelo fio, que é a força de tração, tá? O bloco A, ele vai ter também a chamada componente P de X, ó, vai ter aqui a componente P de X, vai ter a chamada reação normal, tá? E vai ter aqui a chamada componente P de Y. Lembrando que a normal, ela se equilibra com P de Y. Então, sobre o bloco A, vai existir essas duas forças aí. A força de tração e a componente P de X, que faz o bloco aí querer descer. Tá? E sobre o bloco B, quais são as forças que existem? Bom, eu vou ter aqui, olha. Eu vou ter aqui a força de tração, tá? A força que é transmitida através do fio. Essa tração que está sendo aplicada aqui no bloco B é igual à tração que está sendo aplicada no bloco A, pois fazem parte do mesmo fio. Sobre o bloco B, o planeta exerce uma força, e essa força é a força peso. Então, sobre o bloco B, eu vou ter duas forças, hein? Eu vou ter a força de tração e vou ter a força peso. A força peso aqui do corpo B. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso aplicar, né, a segunda lei de Newton para cada um dos blocos. A gente sabe que a segunda lei de Newton é essa aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Eu vou aplicar essa segunda lei de Newton para o bloco A e o bloco B. Primeiro para o bloco A, tá? Eu sei que o bloco B aqui, ele desce. Agora veja comigo. Quais são as forças que agem sobre o bloco A? As forças que agem sobre o bloco A será a força peso, na direção X, e a força de tração. Então, qual será a força resultante? Considerando que o bloco sobe, tá? Se o bloco sobe, a tração vai ser maior que a força peso na direção X. Então, a tração menos, tá? P de X vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Agora, sobre o bloco B, quais são as forças que agem? Bom, você tem a força peso, né, que puxa o bloco B para baixo. Essa força é maior do que a tração, então a força resultante vai ser a força peso do corpo B menos a tração, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Então aqui, note só, eu posso somar aqui essas equações. Se eu somar essas equações aqui, vai ficar assim, olha. Note, essa tração é igual a essa tração e possui sinais contrários.
Eu posso cancelar essa tração com essa outra tração. E agora? Agora vai ficar assim, olha. Eu vou ter força-peso com P de x. Ou seja, força-peso menos P de x vai ser igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Ok? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Através dessa equação aqui, a gente vai conseguir calcular a aceleração. Note, eu preciso calcular apenas o peso, tá, de B. E peso é igual ao quê? Peso. Peso é a massa vezes gravidade. E peso de B? Peso de B vai ser a massa de B vezes a gravidade, menos P de x. E quem é P de x? P de x vai ser peso, tá? Peso vezes o seno do ângulo, que é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Note que P de x se refere ao corpo A, tá? Então, quando eu colocar aqui o peso, eu já sei que esse peso aqui é o peso do corpo A. Aí vai ficar assim, olha, a massa de B vezes a gravidade menos, aqui, peso de A é a massa de A vezes a gravidade vezes o seno, tá? O seno de que ângulo? O seno de 30 graus vai ser igual a, aí vem, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Pronto. Eu agora aqui só preciso substituir, tá? Olha, qual é a massa de B? A massa de B é 10. Eu coloco aqui 10. A gravidade é 10. Menos massa de A é 5. A gravidade é 10. Seno de 30, 0,5. Olha só. Que é igual, massa de A é 5. Massa de B, tá tudo ali, ó. É 10 vezes a aceleração. É só fazer agora a continha. 10 vezes 10 dá 100. Olha só. Menos. Aqui, ó. 5 vezes 10 dá 50. 50 vezes 0,5 vai dar 25. Que é igual. 5 mais 10 vai dar 15. Olha. 100 que tira 25 vai dar 75. Que é igual a 15 vezes a aceleração. O 15 que multiplica vai passar a dividir. Aí eu vou ter 75 sobre 15, que vai ser igual à aceleração. E 75 dividido por 15 vai dar um valor exato. Então, eu vou ter aqui, ó, 75 por 15 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vai dar exatamente 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Mas, muito bem. Respondemos aqui a letra A, que é a aceleração do conjunto. Isso quer dizer que o bloco B ele vai descer com essa aceleração e o bloco A ele vai subir também com essa aceleração. Beleza? Só que a questão quer saber também a tração no fio. Note só, eu tenho aqui o fio que interliga o corpo A ao corpo B, certo? Esse fio que interliga ele vai ter uma tração que está sendo aplicada no corpo B e que está sendo aplicada no corpo A. Essa tração aqui, ó, tanto em B como em A, são iguais, porque são aplicadas no mesmo fio. Eu preciso calcular essa tração. Eu vou utilizar esta ou esta equação para fazer isso. É só escolher uma das duas. Eu posso escolher qual? Eu posso escolher a de baixo, né? Peso de B menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Vamos utilizar essa equação, tá? Porque se for pegar P de x, aí vai ter seno, essa coisa, aí vai ficar mais complicado um pouquinho. Então eu faço isso, ó. Aqui agora, eu vou pegar peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Só isso. Olha o que eu faço aqui, ó. Eu posso pegar essa tração e jogar para o outro lado e pegar essa massa de B vezes a aceleração e jogar para o lado de cá. Aí fica assim, ó. Peso de B é o quê? É a massa de B vezes a gravidade, menos, jogando isso aqui para o lado de cá, massa de B vezes a aceleração, que vai ser igual, ó, tração passando para o outro lado. Ela passa positiva. Aí fica assim, ó. Olha como vai ficar. Qual é a massa de B? Não é 10? A gravidade, 10. Massa de B de novo, 10.
E a aceleração que a gente achou aqui foi 5. Pronto. Que é igual à atração. Pronto, aí 10 vezes 10 vai dar 100, menos 50, e vai ser igual à atração. Qual é o valor da atração? A atração vai ser igual a 50 newtons. Tá? Pronto. Aí eu consegui calcular a atração no fio. A atração aqui que está no corpo B vai ser de 50 newtons, e a atração que está sendo aplicada aqui no corpo A também vai ser de 50 newtons, pois se trata do mesmo fio. Tá? Então a gente viu aqui as aplicações das leis de Newton no plano inclinado. E vocês perceberam que é bastante fácil.